Boa noite! Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, né? Para quem vai nos assistir depois do ao vivo, né? Mais um episódio, Igor. Mais um. 43º episódio. E cada episódio tem sido... A gente sempre termina o episódio... Cara, parece que esse aqui foi o melhor de todos. Mas a gente vai lembrando de tudo que acontece. E não é que um é melhor que o outro. É que cada um é ímpar, é único, né? Cada episódio ele traz um aprendizado, ele traz uma chave que muda muito na nossa vida, né? E eu imagino assim, se nós somos alcançados, né, com esse privilégio de ter uma vida transformada por uma palavra, quantas pessoas não estão sendo alcançadas por esse projeto, por esse propósito, por essa missão que a gente carrega aqui? É isso. Boa noite, meu amigo. Boa noite, né? Seja bem-vindo a mais um podcast Produtivamente. É isso aí. E com esse bem-vindo também quero desejar à nossa audiência aqui um boa noite, um muito bem-vindo. E dizer, Igor, que Fala. tem histórias que não foram escritas com tinta. Tem histórias que foram escritas com lágrimas, com joelhos no chão, com a alma sendo lapidada pela dor e pela graça. E a convidada de hoje carrega essas marcas. Ela nasceu numa realidade de escassez, dormiu numa carroça, viveu sem água, sem luz, mas nunca esteve sozinha. Uau. Porque ali, no escondido, Deus já preparava o que hoje é impossível ignorar. Ela enfrentou crises no casamento, perdeu a própria identidade, lutou contra um temperamento explosivo, até ser encontrada por um amor que não cobra performance, mas oferece redenção. Hoje, ela é terapeuta, mas antes disso, ela é uma mensageira do Evangelho de Cristo. Uma mulher cheia do Espírito que transforma a dor em direção, trauma em testemunho e ruínas em reconstrução. Ela não fala de fé por ter lido livros. Ela fala porque viveu o deserto e foi guiada pela mão do Senhor até águas de descanso. Com muita honra, mas muita honra mesmo, hoje nós vamos receber aqui no Produtivamente Niciele Feijó, o nome dela. Ou como a gente vai chamar ela nessa conversa, com muito carinho, Nice. A Nice do Marcelo, nossa amiga querida. Seja muito bem-vinda, é uma alegria te receber aqui no Produtivamente. Obrigada, é uma honra. Estou muito emocionada e obrigada pelas palavras. Bondade, né? Eu vejo bondade do Senhor nessas palavras. É mais do que eu mereço. Uau. Com toda certeza, é mais do que eu mereço. Gratidão por essa mesa, que eu sei que tantas pessoas, né, especiais, com uma linda trajetória, com uma linda história, têm sentado aqui. Então, é uma honra, mais uma vez, estar sentada aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha história, das minhas vivências com vocês e com todo mundo que está nos assistindo. Tu sabe que tu falou assim, eu me emociono. Eu, lendo a tua história para escrever o roteiro hoje aqui,
me emocionei. Tanto que eu nunca mando para ninguém a abertura, e agora a Márcia, quando vê isso aqui, para ela tu mandou, eu nunca mando. Eu disse, não vou, não mando, não mando, não mando. Eles pedem, assim, eu não mando. Mas eu senti hoje de mandar, porque eu vejo assim, o amor de Deus, a graça, ela não é um favor merecido. Ela não te exige meritocracia. Deus nos ama porque Ele escolheu nos amar. Tem pessoas que fazem um apelo na igreja, e eu acho lindo, eu acho maravilhoso, assim, quem aqui quer aceitar Jesus? Eu acho que às vezes a gente diminui Deus, sabe? Um pai tão grandioso, tão amoroso, e eu olho assim, quem somos nós para aceitá-lo? Porque antes de qualquer coisa, Ele nos aceitou primeiro. Ele nos amou primeiro, né? Eu lembro da passagem do filho pródigo, né? O filho quis ir embora e o pai disse, pode ir? O filho quis voltar, o pai disse, vem, eu vou fazer uma festa para ti. Porque o pai sempre vai continuar sendo o pai, indiferente da circunstância em qual nós estejamos vivendo. E quando eu olho para a tua história, eu vejo o cuidado de Deus, eu olho para mim, eu também vejo o cuidado de Deus, e eu aprendo com cada detalhe da tua história. A gente vai falar muito sobre isso aqui. E eu estou muito feliz. Esse é um episódio muito especial, e esse episódio marca muitas coisas, Nice. É o início de um novo ciclo aqui no Produtivamente, Amém. onde coisas boas estão acontecendo. E antes do episódio, a gente recebeu uma pessoa aqui muito bacana, duas pessoas muito bacanas, né? E quando eu falo disso, antes de entrar, eu mudei a ordem aqui do negócio, porque eu entendi que depois a gente vai entrar num assunto que eu não quero atrapalhar. E antes de qualquer coisa, eu quero pedir para a nossa produção trazer para nós aqui. Cadê a nossa produção? Foi buscar lá. Né? A gente recebeu um presente. Um presentão. Que eu tô muito feliz. Na verdade, foram 2 presentes, né? Mas esse aqui foi o primeiro. Então, eu vou falar primeiro dele, assim. E a gente recebeu um presente incrível da Divina Terra. Isso, bota aqui na minha frente, aqui, Igor. Isso. Deixa eu mostrar para lá, ó. Aqui, ó. Apareceu Divina Terra lá. Olha que legal, que bacana. Deixa eu tirar isso aqui, porque eu quero aproveitar e eu quero ler para nossa audiência aqui, ó. Equipe Designe. Preparamos com muito carinho 5 itens queridinhos do nosso granel. Frisbee de batata doce, sabor bacon, castanha de caju caramelizada, sabor rapadura, nozes, pecan agridoce, chips de queijo provolone com borda de vinho, e drageado de vini com flocos, chocolate branco e choco 50%. Espero que gostem. Abraços, equipe Divina Terra Sapiranga. Gente, é simplesmente incrível, incrível esse presente que a gente recebeu deles lá. Olha quanta delícia e natural, tá? São coisas boas que alegram o nosso dia, o nosso paladar, e não fazem mal à saúde. Então, isso é muito bacana. Então, eu quero agradecer aqui o pessoal da Divina Terra de Sapiranga, e é sério, a gente ficou muito feliz com esse carinho. Quero agradecer de coração aqui a Aline, que é gerente da loja aqui de Sapiranga, ao Jefferson, que é o proprietário, né, por essa parceria linda, por apoiarem o nosso podcast produtivamente hoje aqui, com tanta generosidade, né, um mimo tão querido, assim, ser recebido, alegrou o nosso dia de hoje e nesse episódio que para nós é muito importante. Então, se você ainda não conhece a Divina Terra, aqui em Sapiranga, é um espaço maravilhoso aqui na nossa cidade, com produtos naturais, orgânicos, saudáveis e com tudo para quem busca mais bem-estar e qualidade de vida no dia a dia. Muito obrigado, Divina Terra. A gente amou os produtos e aviso, tá? Que eles vão nos dar uma energia extra, né, para essa gravação aqui que promete hoje. Então, nada como ter, né, um adereço desse tão maravilhoso aqui para esse episódio tão bacana. Segue lá no Instagram, lá, @Divina Terra Sapiranga, vale a pena você conhecer. Eu vou pedir para a Lili abrir para nós aqui. A gente vai degustar enquanto Isso, bate a gente vai degustar enquanto bate um papo. Guarda para nós o cartão, que foi muito lindo de receber. Enquanto a Lili prepara para trazer para a mesa novamente aqui, sem a embalagem, eu gostaria também de falar de outra pessoa. Eu quero falar dela, Joyce Bittencourt, que é fundadora da Quadros Divinos, tá? Eu não vou dar spoiler,
tá? Eu não vou dar spoiler, mas a gente ganhou uma lembrança que a gente amou aqui hoje, tá? Que vai fazer parte da nossa decoração. Acho que não vai dar pra ver o que tá escrito aqui, ó. O amor está no lar. Mas, cara, eu amei essa frase, amei o... E acho que tem muito a ver com a gente aqui. Muito legal, a gente vai deixar em cima da mesa hoje, depois ele vai para nossa estante para decoração. E o que eu quero falar da Joyce Bittencourt, tá? Hoje ela nos enviou essa lembrança bacana, ela teve um tempo, um bate-papo com a gente aqui. Obrigado, Joyce, pela conexão, pelo presente, pela parceria que a gente está começando com muito entusiasmo. E uma coisa muito importante, fica um aviso aqui para você, fique atento, porque vem novidade por aí, tem parceria nova nascendo. E a gente está feliz demais em caminhar com marcas que compartilham valores como fé, propósito e bem-estar. Então, vou deixar mais uma dica para você, seguir aí a Quadros Divinos, tá? E eu tenho certeza que vocês vão se encantar. O Igor compartilhou lá no Instagram dele agora há pouco um quadro que eu achei genial, aquele quadro, que a partir de um encontro com Deus, num momento muito especial, que virou uma obra de arte. Então, a Quadros Divinos tem esse poder de transformar momentos e eternizá-los em forma de arte. Então, obrigado pela parceria, foi bacana demais. E agora, Igor, voltando para cá, começando o nosso episódio, eu sempre gosto de começar, eu sei que parece um pouco clichê, assim, né? Mas eu conheço a Anice, mas a maioria das pessoas que vão assistir não conhece. Quem é a Niciele Feijó? Pra gente começar bem, assim, lá do início. Fique à vontade. Obrigada. Anice, eu gosto de me chamar assim, porque eu amo a simplicidade e essa palavra Anice parece, né, simples. É acessível. Um pouquinho da minha história, então, né? As minhas memórias começam lá no interior de São Luís Gonzaga, né? Pequeno município chamado, na época, agora é município de Rolador, mas na época era Figueira. E é pequeno mesmo, é assim, lá, estrada de chão, né? Uma vida muito simples. E eu não tenho muitas memórias, assim, tipo, as minhas memórias começam assim lá nos 6 anos de idade, né? E nós, tipo, moramos em algumas propriedades que a minha mãe e meu pai contam, assim, de favor, né? Logo que eles casaram, moraram num lugar, depois foram para outro e tal. Mas as lembranças que eu tenho é quando meu pai comprou uma terra. E era um lugar, assim, aberto, não tinha nada, né? Eles cavaram um poço e ele começou a tirar lenha do mato para fazer a nossa casa. Eu lembro que ele tinha uma carroça de bois e ele montou assim entre duas árvores, pegou um tronco assim e fez para ele e para a mãe né, ali, e tinha um fogareiro onde ele fazia comida e começou a fazer a casa nesse lugar. Tipo uma cabana. Bem assim rústico assim, uma cabana, mas tipo de tábua tirado, né, não é bonitinho assim, não, era só um triângulo assim que vinha no chão, ele fez um soalho ali. E eu lembro que as nossas memórias de infância não falam exatamente de tempo, mas eu acredito que foi mais de um ano que ele levou para construir nossa casa. E às vezes eu estou lembrando, assim, apesar da simplicidade, né? A gente não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, tomava banho de bacia, não tinha banheiro. O banheiro era uma patente que meu pai fez. Quem é do interior sabe o que eu estou falando. Então, era realmente assim, uma vida muito simples. E eu lembro que a gente tinha um colchão, eu e os meus irmãos, e o pai colocava na carroça, que nem tu falou, né? Eu lembro de uma noite, assim, acordar, começou a chover, e o pai puxar a gente para dentro, né? Então, era uma vida muito simples, mas a gente não conhecia outra realidade, né? Eu ia na escola, ficava mais de 5 quilômetros, mais ou menos, né? A gente ia a pé para a escola. Eu lembro que nessa época era muito pouca gente que tinha mochila. Tinha uns assim que a mochila era o saco do açúcar cristal, né? Então, tipo assim, foi dentro dessa realidade que a minha infância foi, né? Ficou em torno disso. Lá pelos meus 7, 8 anos de idade, a gente recebe uns vizinhos novos, assim, né? E que foi a família do Marcelo, né, do meu marido, que se mudou para lá. Visionário, hein, Marcelo? E
é tão assim legal, porque, né, o Marcelo é ele mais 3 irmãos e eu sou, né, eu e mais 2 irmãos. Então, tipo, era uma galera de criança brincando, correndo, e, né, estudava na mesma escola, uma comunidade bem pequena, né? Então, assim, aparentemente tudo normal. Só que lá na minha infância eu passei por assim situações por um problema de saúde que eu fazia xixi na cama, né? Então, assim, imagina numa pequena comunidade, tipo, onde todo mundo se conhece. Eu lembro, assim, algo que me marcou muito, e hoje, com, né, o conhecimento que eu adquiri, até para mim estar aqui hoje é desafiador, né? Tudo que envolve público, tudo que envolve... o meu cérebro começa, né? O meu cérebro começa a comunicar assim, um gatilho, para passar uma vergonha, né? Porque nessa fase, eu lembro que no meu primeiro dia de aula, eu fiz xixi dentro da sala de aula sentada. E aí os colegas, né, todos, imagina, né? Criança, começaram a rir. E a partir dessa data, assim, eu lembro que eu passei a ser a Maria Mijada da escola. Como? Maria Mijada. Esse era o meu apelido na escola. Nossa. Eu sofria, assim, muito bullying, né? Na época não tinha esse nome, né? Mas... Mas sabe que uma vez eu li um texto, e eu acho bem interessante, que o texto dizia assim, hoje tudo é bullying, né? Antigamente tinha o magricelo, tinha isso, tinha aquilo, né? E nada era bullying. Só que, assim, esse é um texto bem bonito para quem não sofreu nenhum tipo de, né? Eu né, vivi outra realidade. E eu lembro, assim, que dentro lá das nossas limitações, eu nunca fui levada a um médico, por exemplo, né? Então, tipo assim, realmente, eu passei muita humilhação por causa disso. E na escola, inclusive, assim... E, então, assim, eu trouxe essas marcas, né, de vergonha, de humilhação. Até um tempo atrás, eu não conseguia falar disso com, assim, tranquilidade, sem dor. Hoje, eu consigo acessar minhas memórias e, graças a Deus, estão curadas, assim, né? Mas eu lembro, assim, que quando a gente ia na educação física... A gente ia brincar do caçador, por exemplo. Aí um aluninho aqui escolhia, outro aqui escolhia, né? E eu sempre sobrava. Aí a Anícia é aquela que vai buscar a bola quando ir para fora da escola, sabe? Então eu sentava e assistia os outros jogar. Então, tipo, eu fui muito marcada nessas questões, assim. Acredito que algumas pessoas que foram meus colegas vão lembrar disso. Mas o Marcelo, tipo, ele era diferente comigo. Mesmo que a gente, né, nunca teve nada, assim. Nossa, nessa época não tinha questão de namorinho de 12 anos, né? Sim. Mas o Marcelo, ele nunca me desrespeitou. Ele era gentil, a gente brincava, ele era muito educado, né? Então, nessa época ali, dos meus 10, 12 anos, eu comecei a nutrir um sentimento por ele. Foi meu primeiro gostar, assim, sabe? Porque acho que pela forma que ele me tratava e tal. Só que depois passaram alguns anos, a família dele foi embora de lá e a nossa também se mudou para, né, no caso, São Luís Gonzaga, que fica mais ou menos uns 25 quilômetros, assim, também um município, né? E Pequeno, mas não era a Figueira. Daí não era, assim, o interior mesmo, né, que a gente fala. E lá, tipo, né, meu pai teve um restaurante, tipo, eu conheci uma outra realidade. Mas, tipo assim, ó, eu sempre me senti muito o bichinho da goiaba. Eu lembro do meu primeiro dia da escola, assim, também, quando eu fui para a cidade de São Luís Gonzaga, que a minha mãe era costureira. E ela fez um lindo terno laranja para mim, com as ombreiras, assim. Né? Então, eu fui... Só que o pessoal da escola já era mais moderninho, né? Então, assim, sempre aquela coisa, assim, de me sentir rejeitada, né? Então, Então, a gente morou ali por alguns anos, só que não deu certo o negócio do meu pai, faliu, ele voltou a morar no interior. Depois, né, então, se passaram alguns anos e eu vim embora para Sapiranga. Por questão de emprego, por questão de... Aqui em Sapiranga, tipo, Mas veio a família daí toda. Não, veio só eu. Só né? tu? Só eu, Porque, assim, na minha adolescência, eu falo, assim, que toda essa questão de rejeição, lá na minha infância eu vivi umas questões assim que o meu pai bebia, não tinha uma estrutura familiar, era um ambiente complicado em casa.
eu me tornei muito rebelde na minha adolescência, assim. Eu falo, assim, hoje eu tenho a consciência que eu quase matei, assim, principalmente a minha mãe, meus pais. É de tanto... Eu dei muito trabalho. Eu falo que quando eu virei adolescente, eu tinha um monstrinho dentro de mim que virou adolescente junto. E então eu lembro que surgiu uma oportunidade, ainda morando lá no interior, na época de ir para o Mato Grosso do Sul, assim, eu tinha uns 17 anos, eu fui. E de lá eu vim embora para Sapiranga, eu fiquei alguns meses lá, né? E aí que eu vim embora para Sapiranga. E daí eu lembro que a minha mãe disse assim, por que tu não vem mais para perto? Eu tinha primos aqui em Sapiranga, né? E por que tu não vem mais para perto? Até para gente, porque Mato Grosso do Sul dava, de lá onde eu morava, dava 24 horas assim, de ônibus. Nossa. Era muito longe. E aí eu vim embora para Sapiranga. E quando eu chego aqui, né, eu reencontro a família do Marcelo e tal. E eu começo a trabalhar, né, em fábrica. E eu lembro que algo que me chamou muita atenção quando eu chego aqui é que algo dentro de mim... quando eu chego aqui, eu tinha 17 anos de idade. Deixa eu te perguntar isso agora, quantos anos você tinha? Eu ainda estava ali nos 17 para 18 anos. Só que, assim, ó, antes disso, se me dissessem assim, ó, tipo, faz tal coisa que é legal, tipo, né, né, vai sentir algo legal, eu ia lá e fazia. Então, assim, ó, tudo que me dissesse para experimentar, loucuragem, assim, do mundo, eu ia lá e fazia, porque era para saciar, sabe? Eu tinha como a gente sabe, né, aquele buraco dentro de mim, e eu tentava suprir de todas as formas, né? E aí eu lembro que de certa forma, quando eu chego em Sapiranga, comecei a trabalhar, é como se começasse a vir uma consciência, assim. A forma que eu tenho vivido, uma hora, tipo, as consequências vai bater na porta, né? E então eu comecei a pensar nisso. E junto com isso, né, eu reencontro o Marcelo, a gente nunca teve nada assim, né? Mas, de repente, um dia estamos num lugar, numa festa, tipo assim, sobramos, né? Glória a Deus, aleluia. O Marcelo também Deus tem um tinha o propósito. mesmo problema que tu. Sim, e aí, então, a gente ali começou, né, um relacionamento. Mas, com o histórico que eu tinha de uma vida toda estragada, e hoje, assim, como a maturidade nos leva a mudar nossa mentalidade. Porque naquela época, tipo assim, a família do Marcelo se opôs muito ao relacionamento, né? E hoje eu não condeno, mas na época eu não entendia. Tipo, como assim não me aceitavam, né? Mas hoje, tipo assim, eu também não ia querer uma nora como eu era. Né? Imagino, né? Então tem todo um histórico, assim. Mas eu lembro que o Marcelo, ele sentou comigo e ele disse assim, Nice, para mim o teu passado não me importa. Ele disse assim, para mim importa de como vai ser daqui para frente. E a gente teve uma conversa, assim, né? E sempre teve, assim, esse sentimento, né? Só que o Marcelo, ele casou com uma mulher sangrando, né? Tipo, eu trago, assim, muitas marcas na minha vida. E então, tipo assim, ó, no começo foi muito bom ali, né? Os primeiros meses, na verdade. E depois começou a dar muitos problemas, assim. Eu era muito irada. De certa forma, eu me sentia muito rejeitada. Então, quando tinha algum atrito, eu tentava humilhar o Marcelo. Era uma forma de eu diminuir ele, para mim me sentir, tipo, sabe, na altura dele. Então, eu humilhava ele. E o Marcelo é um cara muito manso, assim, né? Só que ele também veio de um lugar que ele nunca teve muitas afirmações, uma identidade, né, formada, forjada pelo pai e tal. Então, eu sempre falo assim, tentei resumir, né, até aqui, mas foi dentro desse contexto que Jesus nos amou. Tipo, eu estava assim, de uma forma que um dia a gente sentou com o Marcelo, né, depois de uma situação assim, e eu disse assim, amor, a gente precisa de ajuda, né, porque do jeito que tá, a gente não vai conseguir. Tipo, eu tentava mudar, mas eu não conseguia, eu não entendia, eu queria, mas, né, eu era dominada por uma raiva, eu tinha uma ira dentro de mim, uma ira, assim,
que muita ira e muito orgulho, né? Eu dizia, nos meus momentos ali de ira, eu dizia assim, nossa, sou capaz de matar um e lamber a faca. E ainda me orgulhava do meu orgulho, né? E então, assim, começou a dar muito problema. E eu lembro que foi um dia na fábrica, uma pessoa, assim, numa conversa, eu comecei a observar aquela pessoa e vi, tipo, cara, essa pessoa tem algo diferente, né? Ela tinha uma alegria, ela tinha uma paz. Eu lembro que ela usava um perfume maravilhoso, assim, né? Eu pensava assim, a mulher cheirosa, ela tem um perfume diferente, mas não é só a fragrância, né? E foi ali, tipo, que ela me apresentou Jesus. E eu acho tão interessante, Juninho, que tu abriu o podcast, de cara tu citou, né, o filho pródigo. E eu me identifico demais, assim. Nas minhas orações eu sempre falo, Jesus, porque ao longo da minha caminhada eu fui recebendo muitas palavras proféticas, né? Eu disse, Senhor, eu não sei aonde tu vai me levar, não sei como tu vai me levar e aonde tu vai me levar, mas que eu nunca esqueça do lugar que tu me tirou. E o lugar que tu me tirou era o lugar que eu estava desejando comer lavagens com os porcos, né? Que eu nunca esqueça desse lugar, para que eu não me perca, né? Que tu me amou quando ninguém mais me amava. E então eu começo a conhecer esse Jesus que me estende a mão, diz vem, sem exigir nada em troca, sabe? Porque a gente sabe o jeito que o mundo é, né? Todo mundo te oferece, sim, mas no íntimo... Na verdade, até algo que eu tenho pensado sobre isso, todo mundo ama com o seu próprio amor, seu amor limitado, né? Não o amor autêntico, original, verdadeiro, né? Que é o amor de Cristo. E aí que entra, eu acho que todas essas questões que a gente tem vivido, né? Porque as pessoas estão muito incapazes de amar como Cristo amou, o amor sacrificial. E então entra egoísmo e tudo mais. Mas eu olho para Jesus e eu começo a ter experiências com Ele. E eu lembro que desde o começo da minha conversão, da minha fé, eu sempre fui muito radical, né? Eu sou assim, intensa, radical. Eu falo, eu me recuso a ser morna, sabe? Porque quando eu estava lá no mundo que eu não conhecia Cristo, eu me sentia livre. E era de uma coisa que eu me gavava, assim, sabe? Tipo, eu sou livre, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Então, tipo assim, eu fiz tudo. Então, hoje eu venho para Cristo, eu visto uma roupa de crente, né? Mas eu tô limitada dentro de uma religião, né? Então, eu sempre fui muito livre, assim, livre para pensar. E na minha cabeça, eu creio e vivo muito isso. Se está na palavra, se é para todos, eu quero. Sabe, Senhor, toda medida que tu tiver para derramar, eu quero. Talvez seja por isso que eu vivo assim tantas coisas sobrenaturais, né? Tu é uma pessoa que tem... eu deixei tu falar bastante, vou deixar tu falar muito, porque eu entendi no Senhor que tu tem... Não, tudo bem. Mas eu entendi que você tem algo que você precisa liberar e você tem toda a liberdade para falar. Então, eu vou falar o essencial aqui, tá? Mas tem uma coisa que marca a nossa amizade, é a tua identidade. Nós somos muito parecidos em muita coisa, mas tem algo que me marca, é a tua coragem de viver o sobrenatural como ninguém. Você vive experiências, e eu falo isso aqui não para exaltar você, mas sim para dizer que você faz coisas que poucos conseguem. Deus te pede coisas que se ele pedisse para mim eu não conseguiria fazer, né? Como é que tu encara esse desafio que Deus te pede? Deus te pede uns jejum, né? E aí tu olha assim, se outra pessoa olhando de fora nisso não vai entender. Mas ele sempre tem um propósito porque ele te coloca em outro nível. Eu sou movido por crise, eu vejo que tu é movido por jejum, porque tem uns jejum teu que eu entraria em crise só de pensar em fazer. O que tu entende que te faz dizer assim, ó, eu vou fazer isso aqui e algo vai destravar. Eu vou fazer isso aqui e algo vai mudar. Qual foi a experiência que destravou isso na tua vida? Eu creio assim que desde o começo, né? Então da minha conversão, eu sempre tive muito isso assim, ó. Quando tu tá perto dele, de ter o meu balizador é assim, ó.
Jesus, ele precisa ser suficiente para mim. Então, quando eu vou me afastando, que eu sinto assim, cara, eu estou precisando de outras coisas, ou eu sei que eu tenho que correr para ele. E toda vez que eu corro para ele, tem essas coisas, sabe? Tipo assim, eu acho que é muito pessoal, assim, sabe? É muito pessoal, é muito íntimo, do relacionamento. Por exemplo, o teu relacionamento com o teu pai é de uma forma, o meu com o meu pai é de outra forma, né? E às vezes as pessoas de fora olham e pensam assim, nossa, mas ela faz essas coisas. E eu, dentro da minha visão, eu olho e penso assim, nossa, às vezes eu vejo, né, o Senhor me olhando, fazendo assim, sabe? Tipo, eu não sei, eu sempre fui muito intensa, muito intencional, eu gosto, eu converso com ele. Eu falo, Senhor, se não tá legal, puxa meu cabelo. Não me deixe, mas puxa meu cabelo, faz alguma coisa. Então, eu acho que a forma é como se fosse assim, ó, tipo, eu me relaciono e ele, né, de volta. Então, é assim. E eu lembro que eu já fui muito intensa no Senhor, assim. E só que eu passei por umas situações que eu olhava e eu via Deus, e eu via essa necessidade de provar e ver, sabe? Tipo, coisas loucas mesmo, assim. E é como se ele não tivesse ali. E eu lembro que o Senhor falou para mim uma situação de eu tirar meus calçados, né, e ficar descalço. Eu lembro desse tempo. Aham. E eu relutei, eu fiquei assim uns 3 meses que eu não consegui fazer. E Mas tu fez por um período significativo. foi, sim, foi por um bom tempo, assim, né, uns meses, né, uns quantos meses. Eu lembro que foi até um período bem de verão, então, nossa, sim, foi bem difícil. Mas eu lembro quando ele disse assim, ó, tira teus calçados, eu quero que tu ande descalço. Eu não consegui obedecer de cara, então não é sempre assim. Ele fala, eu escuto e obedeço. Não, eu entro em crise, eu penso a coisa da minha cabeça. Mas o que eu sei é que quando eu obedeço, o cenário muda. Sabe? Quando eu obedeço, as coisas mudam. E nessa situação em si, normalmente eu não falo pro meu marido, é uma coisa muito pessoal minha, depois que eu já estou vivendo ali, né? E aí eu lembro que depois de vários dias, ele falando comigo, ai, Senhor, me ajuda a obedecer, porque eu não estou conseguindo, eu quero. E aí eu lembro que ele falou assim, eu vi muito claro, assim, ele falar assim para mim, a Nice que eu conheci já teria feito isso. Nossa. E aí eu falei, Senhor, eu não sou mais aquela Nice. Eu não sei em que momento eu me perdi, mas faz tempo que eu não sou mais aquela Nice. E ele falou assim, é exatamente por isso que eu estou pedindo para te tirar os teus calçados. É porque eu quero te revelar para ti mesmo, sabe? Tipo assim, que antes teria ouvido, já estaria correndo descalça, né? Então, assim, a maioria das coisas que eu vivo é o Senhor mostrando para mim mesmo como está meu coração. E me atraindo de volta. É a frase que tu falou, me segura pelos cabelos se for necessário. Faz, mas não me deixa me perder. Eu preciso estar ali, eu preciso ver ele, né? Então, eu tenho esse relacionamento muito próximo, muito íntimo. E aí, tipo, a gente acaba vivendo essas coisas, assim. E como tu distingue a voz de Deus? Como tu poderia falar para as pessoas assim, como escutar a voz de Deus? Ou como tu distingue a voz de Deus com a voz da tua mente, da tua cabeça, enfim, para seguir isso que ele está pedindo? Relacionamento. Eu lembro que uma vez eu estava numa loja e eu estava no caixa, assim, e a minha mãe estava na entrada da porta. E, então, assim, toda a minha mentalidade que eu tenho hoje, tudo que eu vivo, tudo foi experiência de perto. Tipo assim, eu não sabia até provar e ver. E eu lembro que eu estava dentro dessa loja e eu precisei chamar minha mãe no caixa, né? E aí era final de ano, a loja estava lotada, tinha muito barulho. E eu lembro que eu falei alto, assim, né? Tipo, mas não gritando dentro da loja, né? Eu disse, mãe. E a mãe imediatamente, assim, virou para mim e começou a me procurar. E lá dentro da loja mesmo, o Espírito Santo falou para mim, ó, isso é relacionamento. Né? Tu se relaciona com a tua mãe, ela conhece a tua voz. Olha o barulho que está dentro da loja. Mas ela ouviu e ela, né, reconheceu. Ela disse, a Anice está me procurando. E quando o Senhor, tipo assim, a gente se relaciona com Ele, a gente tem isso, mesmo que tenha esse zum, zum, zum do mundo, esse barulho todo, mas lá no nosso íntimo a gente sabe. A gente sabe que é Ele nos chamando, sabe? E eu creio que é isso, quando a gente segue de perto, quando a gente reconhece, porque eu me reconheço muito, assim, quando eu preciso voltar, preciso chegar mais perto. Primeiro eu falo que eu sou insuportável sem Cristo, nem eu me suporto, né? Então, e aí, meu marido está concordando.
E então, tipo, eu começo, né, a observar assim, eu penso, não, eu preciso voltar. E aí eu vou lá, eu leio uma palavra e a palavra ela é radical, ela não é morna, sabe? Nossa, a mornidão adoece o Senhor, né? A mornidão ela adoece o Senhor porque ele fala que ele vomita, né? E uma pessoa que ela vomita é porque normalmente aquilo fez mal, adoece. Sim. Uma má digestão, Isso. né? Então eu tenho isso dentro de mim. Cara, eu não posso ser morna, eu não posso adoecer o meu Senhor. Ele me amou. Entende? Então isso tudo é alimento, assim, sabe? Para mim, sempre querer mais, saber que tem mais. E eu sempre falo, Senhor, não me deixa fora do que o Senhor está fazendo nesses dias, né? Então eu creio que é muito sobre isso, assim, se relacionar. Falar Como era o teu relacionamento com teu pai? Assim, o meu pai foi meu herói e meu bandido ao mesmo tempo, né? Ó, Porque assim, forte. é assim que eu defino. Porque eu lembro que quando tinha aqueles caderninhos, sabe aqueles caderninhos de antigamente de responder? Uhum. Aí quem é seu herói? Meu pai. Quem é seu ídolo? Meu pai. Só que assim, ó, ele tinha, né? Ele bebia e tal. E uma forma, às vezes, né? Eu lembro de algumas cenas do meu pai beber e brigar com a minha mãe, e ele me pegava, então eu ia para casa da minha avó, né? Então, tipo, eu ficava ali no meio e essas questões de bebida, né, me afetaram demais, assim, né, lá no período da infância. Só que quando eu chego na adolescência, até hoje eu comento com ele, graças a Deus, meu relacionamento com meu pai hoje é de cura, assim, sabe? Já sentei, lavei os pés do meu pai, já pedi perdão, né? Houve um concerto lindo, assim. Mas eu lembro que o meu pai, ele bebia e tal, ele batia muito na gente. E a gente morava, né, lá no interior, tinha aqueles... a jojo dos boi tipo trança, né? Uhum. Então ele surrava com aquilo, com couro. Eu lembro que eu tenho uma cicatriz na minha perna, assim, de surra, né? Que eu levei. Então, ao mesmo tempo, assim, né, que o meu pai era tudo para mim, mas né, eu tenho muitas marcas, assim, né? Da minha criação com o meu pai. E uma dúvida que surge, que nem tu comentou, né, sobre medo de falar em público, sobre rejeição, enfim. Tu acredita que tudo isso é uma consequência desse relacionamento com os pais? Como tu vê isso? Assim, eu sempre amei o Ministério de Cura e Libertação, né? Então, tipo, porque é como se o Senhor, depois do meu processo de conversão, ele foi me tirando de alguns cativeiros. Só que tinha alguns lugares que eu sempre rodava em ciclos, né? Era aquela coisa assim, ó, vou viver. Daí quando eu achava que estava tudo bem e tal, aí vou morrer, né? E era alto de... Era o Cid da Era do Gelo. Nossa, né? Vou morrer, eu vou viver. Muito eu, assim, né? Vou viver, vou morrer. E então, tipo, a gente sempre vai buscar a raiz das coisas, né? E eu lembro que um dia eu estava lá, assim, falando com o Senhor, e eu disse para ele assim, Senhor, na minha cabeça eu tinha a ferida da rejeição, né? E eu disse assim, quando que entrou essa ferida? Quando, né? Porque as marcas, assim, de me sentir rejeitada, né? E aí me veio uma memória que eu não me lembrava. Eu tinha 5 anos de idade. A gente morava lá na casa dos meus avós. A gente morava no galpão do meu avô, na verdade. E o meu irmão do meio, ele queimou os neurônios no cérebro e tal, então ele tem uma certa deficiência. Então, tipo assim, ó, eu nasci, dali 2 anos e pouco meu irmão nasceu, e assim, até 2 anos de idade era mais dentro do hospital do que em casa. Então, assim, eu sou, né, eu sempre fico ou com um ou com outro, eu já sou deixada assim um pouquinho de lado, né? Aí então vem meu irmão mais novo. Então, qual é o meu sentimento, né? Tipo assim, se antes eu tinha pouco do pai e da mãe, agora chegou mais um na história, o que vai sobrar para mim? E aí, a imagem que eu tenho é da avó falando assim, olha, a mana chegou com o nenê. Eu lembro que a casa era alta, assim, eu vejo lá eles chegando no portão e o pai entra pela porta e vai na sala. Eu me escondi e o pai vai na sala e me mostra, assim, meu irmão mais novo. E ele disse assim, olha o nenê do papai, né? E eu, nossa, pra quê? E o pai e a mãe não tinham aquele entendimento, discernimento né, de fazer ali o acompanhamento e tal, de preparo, né, pra chegada.
não tinham, né? E eu lembro que na hora eu ergui a mão para dar um tapa no meu irmão, assim. E aí o pai disse, não, ele é pequenininho e tal. Daí eu lembro que alcançou para minha mãe. E eu fui chorar embaixo da cama do vô e da avó. E eu fiquei lá, assim, na minha cabeça, eu fiquei por horas. Eu lembro de ter ouvido eles falando assim, deixa, ela tá com ciúme, vai passar. Só que eu consegui lembrar das sensações que eu tive. Era muita raiva. E olha o pensamento. Eu lembro que eu pensei assim, ó, eu vou esperar eles dormir e vou matar o nenê com o machado do vô. E eu lembro bem assim, exatamente que o Senhor me trouxe essa memória. E ele disse assim, ó, ali nasceu a ferida da rejeição, né? Eu já tinha muito, então... E ao longo da minha vida aconteceu muitas situações assim que só foi... É como tu bate, machuca e depois vem lá, no mesmo lugar, né? Só que eu sempre achava que eu lidava só com essa ferida da rejeição, né? Mas agora, com conhecimento, tu vai buscando, vai entendendo. Durante o meu processo terapêutico, eu validei a ferida da humilhação, né? E a ferida da humilhação é a pessoa que ela se sente humilhada, ela está sempre tentando provar o seu valor, né? E estar falando em público e estar se comunicando é correr o risco de ser humilhada novamente. Então, a gente acaba se escondendo. Tu falou, né, sobre o falar em público, mas eu acredito que o nosso medo não é falar em público, é falhar. Sim. Justamente por isso, porque o que vão pensar de nós? E agora? Exatamente. É bem sobre isso, né? E aí entra a guerra na mente, né? E o mais interessante, assim, eu acho que desde que a gente conhece Jesus, é sempre um trabalhar para afirmar nossa identidade, sabe? Porque se eu sei, de fato, quem eu sou, tudo bem se eu errar, tudo bem se eu falhar, né? Mas é a necessidade de agradar e ser perfeito. Eu falo, assim, de um nível de identidade que existe e, graças a Deus, hoje eu estou firmada nisso, que é a identidade junto com a maturidade. Porque é de estar num lugar que tu não se preocupa com a opinião do outro, né? Nem com aplauso e nem com a crítica. Mas mais do que isso, a minha própria opinião não me influencia mais. Nem o que eu penso a respeito de mim mesmo não influencia mais. Porque quantas vezes, assim, né? Quantas vezes eu me sabotei, eu neguei as minhas virtudes, acreditando ser, né? A Maria Mijada da escola, entende? Tipo assim, a filha que era deixada de lado, talvez, né? E até tem uma frase, né, do Khalil Gibran que para mim gerou uma chave, assim, que ele fala, né? Deus manda amar os inimigos, né? E eu obedeci, amei a mim mesmo. E quando eu entendi isso, girou realmente, assim, eu entendi e eu passei a viver de fato e de verdade isso. Hoje eu sei quem eu sou, né? Eu sei o que é os meus muros baixos. Se eu vejo que eu estou num lugar assim, de muito elogio, né? Tipo assim, já aconteceu de situações assim, por eu viver esse profundo de Deus, de se chamar, ai, minha profeta, eu fujo. Porque como eu passei pela rejeição, então é bom ouvir isso. Eu passei pela humilhação, é bom ouvir isso, sabe? E não é sobre mim. Então eu fujo. Eu sei os meus muros baixos, Então, mas é um lugar de maturidade. Eu acho que a gente entra no Senhor, de saber que não é sobre a gente, de saber que tudo que a gente viveu, né, é possível cicatrizar e vai servir de testemunho, né? Hoje, então, assim, E tem muita coisa que é consequência da tua obediência. Também. Né? Eu sempre digo, Jesus disse, quando Pedro ele questiona Deus, né, sobre a questão dos impostos, que ele acha que é injusto, Jesus olha para Pedro e diz, dai a César o que é de César. É uma questão de honra. Né? Então, aprendemos essa lição com o Senhor, que quando nós recebemos uma honra, né, não é para nos vangloriar, mas é que Deus olha para nós e a sua misericórdia nos alcança, e através dessa bondade de Deus, pessoas são alcançadas, são transformadas. Porque a bondade, quando ela vem de Deus, ela transborda. Né? É verdade. Quando ela não vem de Deus, ela vira ego. É verdade. Entende? Então, dai a César o que é de César, toma essa honra, que se é Deus que está te honrando, toma essa honra, tá? Mas que essa honra sirva não para a tua vanglória, mas para glorificar o nome do Senhor e através disso transbordar conhecimento, né? Transbordar vida, transbordar palavras que são fontes de vida para outras pessoas.
conhecerem a Cristo, É verdade. né? Porque eu sempre falo de influência, eu gosto de falar de influência. Nós nascemos para influenciar. Eu gosto de usar assim, as pessoas me perguntam qual é a tua maior referência em marketing. Eu falo Cristo. Sabe, Cristo sabia contar histórias. E ele tinha um poder de convencer as pessoas através desse método. Porque as pessoas entendem aquilo que elas veem. E elas só vão entender o que Deus fez na tua vida a partir do que você mostra. Você estar aqui hoje, para muitos seria ego, para você é propósito. Porque através da tua história, pessoas são transformadas. E no final, quem é glorificado é Deus. Aí é honra. Amém. Entende? Então eu vejo dessa forma. Amém. Por que eu te fiz a pergunta do pai ali, né? Porque eu quero saber assim, quando que tu começa a entender que Deus é pai e como tu transfere esse relacionamento? Porque geralmente quando a gente falou assim, ó, meu pai foi meu herói e meu bandido. Como que tu começou a ver Deus como um pai amoroso, como um pai que cuida de ti, sendo que tu tinha uma visão de um pai que era herói e bandido? É bem... É bem difícil, assim, né? Eu acho que eu não tenho... acho que uma chave que girou. Eu tenho, assim, é uma consequência, sabe? É uma série de fatores, assim. Mas é de alguém disponível, né? Alguém que está disponível para mim. Que eu erro, que eu piso na bola, que eu falo... Sabe? Que, tipo assim, que eu penso, poxa vida, eu acho que nem eu me aceitaria. E eu vejo que ele está ali, né? E é muito disso, assim, no dia a dia. É muito disso, tipo assim, de saber que eu tenho um pai disponível que me ama apesar de ser quem eu sou, sabe? E eu creio que é uma maturidade mesmo. O fato, assim, até de ser mãe hoje, de ver o relacionamento, tipo assim, do Mateus, a forma que ele se relaciona com nós, e a forma que hoje, madura, eu me relaciono com meu pai, sabe? O Mateus já vai ter uma visão de Deus muito diferente sempre, né? Porque o Nossa. relacionamento é muito... eu sempre digo assim, os nossos filhos, e eu acredito que essa é a nossa missão aqui, que tem muitos pais que ainda não entenderam, né? De mostrar esse relacionamento na essência de pai e filho como um pai justo, né? Amoroso e justo. É como Deus é conosco, É né? verdade. E sabe que eu tem uma quem eu ouço sempre falar isso é o Douglas Gonçalves. Eu gosto muito de ver ele. Ele fala, né? É tudo aquilo que a gente reverencia, tudo aquilo que a gente contempla, né? Aquilo é o que a gente atrai, é o que a gente olha. Então, tipo assim, ó, quando a gente olha para o Senhor, é tentar olhar com esses olhos de justiça, esses olhos de amor, esses olhos de bondade, né? Então a gente começa a olhar para Ele e ver Deus é bom, né? E isso vai revelando a bondade de Deus, né? Não, Deus é santo. Ali vai revelando a santidade dele. Quanto mais eu vejo a santidade dele, mais eu vejo a minha miséria. E eu vejo só um pai de amor, amoroso, que poderia me amar do jeito que ele me ama, sabe? E me aceita, está sempre disponível para mim. Porque apesar de todo esse relacionamento, eu sei a minha, né, o meu íntimo, a minha podridão, sabe? E que eu preciso dele, desesperadamente dele. E ele está ali. Então, hoje, assim, eu creio que é muito isso, esse relacionamento, esse dia a dia. A palavra, né? A palavra, nossa, tu vai lendo e ela vai abrindo, tirando as escamas dos teus olhos. Eu creio que é um conjunto de coisas, assim. Eu não tenho Eu acho que não teve, assim, nesse caso da paternidade, não teve assim, eu vivi isso e, sabe? Não. É que quando tu foi entendendo quem era Deus, tu foi melhorando teu relacionamento com teu pai. Quando tu Exatamente. melhorou o relacionamento com teu pai, teu relacionamento com Deus também, consequentemente, melhora. Com certeza. Tipo assim, nossa, hoje, né, meu pai ainda mora lá no interior. E a gente se liga, assim, tipo, a gente fica nunca dá menos de 50 minutos. É 1h30 a ligação, que ele é bem falante, assim, que nem eu. E a gente tem que se atualizar, né? Mas tu tá tímida hoje. Pode soltar. Ô, Nice, tá muito bacana o nosso bate-papo, mas eu quero entrar num ponto aqui. Eu lembro que no teu texto ali, tu relata, né, que vocês foram morar junto num porão e o relacionamento já começou sob pressão.
Explica pra mim. Tipo assim, Esse relacionamento com o Marcelo, né? Só pra explicar. Vocês Sim. tomaram a decisão de ir viver juntos, ter uma vida juntos. sim, exatamente. Tipo, eu na época, eu morava com uma prima, assim, tipo, morava meio que de favor, dormia no sofá lá e tal. E o Marcelo tinha saído de casa porque eu lembro que na época ele teve que escolher, assim, ou eu ou a família. Uau! E aí, eu lembro que ele foi morar com um amigo, assim. E ali a gente começou a se relacionar. E esse amigo, um dia, a gente estava 6 meses, assim, nesse namoro. E o amigo dele falou assim, olha, Marcelo, eu vejo que vocês se gostam e tal. Esse amigo dele tinha se separado e ido morar lá num porão. E ele tinha as coisinhas, assim, muito simples dentro de casa. E ele disse assim, ó, eu vou ir morar com a minha mãe, convida a Nice, vem morar aí. Nossa. Tipo, comecem a vida de vocês, né? E eu lembro que a gente sentou um dia, assim, para conversar e a gente tomou a decisão, assim, não, é isso que a gente quer, né? A gente, né, a gente se gostava e tal. E daí a gente veio. Só que junto veio né, todo o meu histórico, o histórico dele e muito, assim, questões financeiras, né? Porque hoje até tem pesquisas que falam, né, que o número de separação é muito devido às crises financeiras, né? E eu lembro que na época o Marcelo trabalhava na Cetrisa, que é o famoso lixão municipal, né? E eu trabalhava numa fábrica de calçado. E, nossa, assim, é uma realidade, assim, que a gente sabe que muitas famílias vivem, mas é de uma extrema escassez. Tu trabalha para comer, né? E olhe lá, assim, sabe? Eu lembro que, então, juntava tudo, sabe? Tipo, o emocional não tinha estrutura emocional. E a gente brigava muito. Foi muito difícil, assim, tipo, esse período, né? E foi também nesse período, então, que a gente conheceu Jesus. Eu sempre falo, né? Que foi um divisor de águas para nós e a gente teve muito apoio, muita ajuda, muitas pessoas, assim, que nos abraçaram, né? Nessa fase, assim, que quiseram nos ajudar. Porque a gente sempre quis ajuda. Eu acho que isso também é fundamental. Pedir ajuda. Reconhecer, tipo assim, e pedir ajuda. A gente pedia ajuda. Eu lembro que a gente sentava com as pessoas, assim, e dizia assim, ai, por favor. Não, a gente abriu nossa vida financeira, assim, ó, né? Hoje a gente entende que não é sábio. Mas, tipo, todo mundo que a gente achava que podia nos ajudar, nos aconselhar, a gente... Não, assim, sentava, abria. E foi, assim, há muitos anos, muitos processos, né? No relacionamento. Quantos anos de casado hoje, vocês dois? 21 anos. 21 anos. 21 anos, já Muitos processos vencidos. graças a Deus, assim, né? Hoje, nossa, assim, a gente tem um relacionamento ótimo, forjado, eu falo, né? Tipo, porque eu acho que o essencial é ter o amor e o amor de Cristo, né? Porque aí um vai tolerando e vai suportando e vai afiando e vai, né, se moldando, porque a gente quer estar junto. Apesar de tudo, a gente escolhe permanecer junto, sabe? Eu creio muito que é sobre isso, assim. Né? Então, é muitos anos, assim, de tentando, né, ajudar o outro, assim. E vocês passaram por muitos desafios juntos, assim. Eu já... não sei se eu posso falar, mas assim... Tu já comentou até no roteiro aqui, né? Que tinha problema de relacionamento com o Marcelo, né? E eu já vi tu falar assim, eu sufocava meu esposo e tal sim. e tal. Como é que foi esse processo de libertação do Marcelo? É que assim, ó, então logo que eu me... Porque foi, de fato, literalmente um processo de Foi. libertação, né? Foi, sim, porque tudo é questão de entendimento, né? Então, tipo assim, ó, na minha cabeça eu comecei a construir um marido, né, para mim ser feliz, entendeu? Uau. Tipo assim, e eu muito radical, assim, tipo, né? O Marcelo é um cara manso, ele é mais calmo, eu sou uma pessoa intensa. Então, tipo assim, ó, eu queria que o Marcelo fosse igual a mim, entendeu? As reações, desde, tipo, na fé, o Marcelo ali mais calminho e eu me irritava basicamente com tudo, né? Então, foram muitas brigas, assim, eu tentando modelar o meu marido, né? E eu disse assim, ó, é tão lindo de ver o agir do Espírito Santo, sabe? Quando a gente se dispõe e mesmo errando tanto, ele tá ali, né? E a maioria das conversões que eu tive, das mudanças de rota, foram dentro de casa. Foi ali no dia a dia, né? E tem uma situação que me marcou muito, assim.
mesmo depois de anos de casada, mesmo, tipo assim, tentando, né, mudar o meu marido, porque eu era quase santa, perfeita, né, imaculada e tudo mais. E o Marcelo, meu Deus, tinha que se converter, né? Porque ele tinha que orar mais, tinha que jejuar mais, tinha que buscar mais. Sempre o problema é o outro, Não, né? com Nunca a certeza. gente. Aham. E eu lembro, assim, na minha cabeça, como eu sou uma pessoa mais, assim, intensa, eu sempre recebi palavras e tal. E na minha cabeça eu pensava assim, eu ainda não estou vivendo, porque o meu marido não, né? Eu estou esperando meu marido para... A hora que o Marcelo começou a ser assim, então eu vou viver isso aqui. Eu acho que, né? Inclusive, eu até achava que ele estava me atrapalhando. Mas, ignorância, né? E eu lembro, assim, que um dia eu estava lavando a louça, assim, na pia, e o Marcelo sempre gostou muito de futebol. E eu estava lá lavando a louça, indignada, assim, falando, né, ali com o Espírito Santo. Eu disse, não, porque isso, porque aquilo, e relatando, né, as coisas que me incomodavam. E o Marcelo lá, de boa, sentado no sofá, assistindo futebolzinho, eu muito indignada, assim. E aí, eu lembro que eu acho que na mesma intensidade que eu falei com o Espírito Santo, ele né, e ele falou assim, ó, para agora o que tu tá fazendo. E olha pro teu marido. Eu lembro que eu sequei minhas mãos e eu virei, assim, ele estava numa boa distância de mim. E ele disse assim para mim, por que tu nunca me perguntou como eu vejo ele? Tu sempre desenha ele para mim, o homem que tu quer. Ele disse assim, mas alguma vez tu já procurou saber quem, de fato e de verdade, é o Marcelo para mim, né? E eu via que o Marcelo ele tinha muita crise de identidade. Por quê? Porque ele se esforçava para ser o homem que eu queria que ele fosse para me agradar, né? Mas algo muito forte, assim, que eu vivi foi o Espírito Santo falou assim, ó, para de querer que o marido sente no trono de governo da casa de vocês. Tu tá cobrando ele para que ele sente, tu tá sentada, cobrando ele que ele, né? E aí, cara, aquilo para mim, assim, me veio um constrangimento tão grande, que na hora eu comecei a chorar, né? Veio aquilo que só o Espírito Santo faz com a gente, né? De nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E eu lembro que eu fui, assim, lá onde o Marcelo estava sentado, eu disse, bah, amor, eu preciso te pedir perdão, sabe? Eu pedi para ele abrir as mãos, assim, coloquei minhas mãos sobre as mãos dele e disse assim, amor, me perdoa pelo homem que eu tô te transformando. Eu tô impedindo tu ser o homem que o Senhor te desenhou para ser. E ali, tipo assim, o Espírito Santo me trouxe uma clareza, uma revelação. Comecei a pedir perdão, me arrepender e dizer assim, hoje eu me levanto, eu saio desse lugar, sabe? Tipo assim, eu coloco o governo da nossa casa, eu te devolvo. Né? E foi muito incrível que, a partir desse dia, o ambiente na nossa casa mudou, a nossa vida mudou. Assim, desde as questões financeiras, a própria revelação, assim, né? O Marcelo começou a ter sonhos proféticos, ele tinha sonhos, vinha me contar coisas que o Senhor falava com ele. E ali começou uma revelação da identidade de quem eu era e de quem ele era, né? Porque eu sempre carreguei tudo, assim, né? A responsabilidade, as coisas. E o Senhor começou a nos reposicionar. Então, são muitos anos, assim, né? São mais de 15 anos nos convertendo, né? O Senhor mostra, a gente vai lá e vai, né? Para chegar aonde na minha cabeça, o Senhor está nos levando, sabe? A gente está em constante processo de mudança. E essa transformação que tu teve no relacionamento, tu acredita que é o perdão? Como tu vê o perdão para um casal e como buscar perdoar? Essa questão do perdão, eu acho ela muito profunda, né? Tipo assim, cada pessoa encara de uma forma. Eu acredito que o perdão é um entendimento que vem do Espírito, seja com teu marido, seja com qualquer pessoa. Tu precisa entender o perdão, assim, né? Porque como eu tive uma vida muito estragada, eu tinha uma lista muito grande de perdões, né? Sim. E no meu relacionamento com o Espírito Santo, ele me ensinou uma coisa, que existe 3 níveis de perdão. Né? O primeiro é perdoar quem te feriu de fato, né? Tipo assim, alguém que te fez ali, tu conseguir olhar e perdoar, entendendo, tem todo aquele entendimento que perdão não é sentimento, que é uma escolha, né? Que eu recebi um perdão mesmo sem merecer, então eu perdoo o outro. Aquele perdão que hoje eu acho que assim tá, né? Que a gente escuta falar. Esse é o primeiro nível. O segundo nível de perdão é quando a gente compra brigas que não são nossas.
sabe? E aí acontece lá com o meu amigo, e eu passo a olhar para aquela pessoa, e quando eu vejo, tipo assim, ó, eu tô com uma lista de pessoas que preciso liberar perdão que nunca me fizeram nada, Sim. mas porque eu comprei briga dos outros. E o terceiro nível de perdão, que para mim me pegou demais, foi me perdoar. Porque à medida que o tempo foi passando, eu fui conseguindo liberar perdão para pessoas, eu entendi o perdão, sabe? Só que, tipo assim, eu perdoava a pessoa, só que eu não me perdoava e eu lidava com a culpa. Entende? Sim. Tipo assim, ó, não, tudo bem, ai, Jesus disse que eu tenho que perdoar, então eu oro, abençoo, eu vou avaliar se eu quero essa pessoa ainda na minha vida, no meu relacionamento, mas assim, ó, sabe, eu entendo, se tornou fácil, mas aí entender assim, ó, vinha a culpa, no sentido assim, ó, ela só fez o que fez porque eu permiti, porque cada um tem muito do que tolera, cada um tem o que tolera. Então, assim, ó, se essa pessoa me fez isso, se eu tivesse, talvez, agido de forma diferente, talvez ela não teria feito isso. Então, assim, ó, esse eu acho que... Então, são 3 tipos de perdão diferentes, sabe? E os 3 é no espírito, né? E é um nível de entendimento, né? Que te faz tu ter esse movimento e as coisas vão acontecendo natural. E querendo ou não, né? Quem não perdoa é quem carrega a outra pessoa. Porque, por exemplo, a pessoa fez algo contigo lá com 5 anos de idade. Ela, em 5 minutos, ela esqueceu aquilo. Mas tu não. Depois de 20 anos, tu ainda lembra daquilo. Ou seja, Sim. o perdão é necessário porque se eu não perdoo, eu carrego aquela outra pessoa. Com certeza. O perdão, ele é bem complexo. Por isso que ele mexe tanto com as pessoas, ele aprisiona tanto as pessoas, né? A questão do perdão é porque vem muito junto com o perdão, o liberar perdão, vem muita justiça própria, que é da nossa humanidade, né? E a gente, tipo assim, a nossa carne não quer perdoar. Cara, O ego, né? O ego Isso, fala, não. Então, por isso que eu falo assim, é preciso assim muita ajuda do Espírito Santo mesmo e para ele trazer esse entendimento, né? A gente conseguir olhar o outro apesar daquilo que ele fez, né? Daquilo que ela fez. Perfeito. Maravilha. Aproveitando para mudar o gancho, quer dizer que eu tô detonando. Não, e vocês não têm As noção coisas- do cheiro disso aqui. Cara, experimenta isso aqui. Já. Pega um desse aqui, ó. Tu vai ver. Não, tô falando sério. Maravilhoso. Eu vou dizer pra vocês assim, ó. Gente, põe na geral aí, põe na câmera 1 aí. Nossa, pro pessoal ver. Tô comendo isso aqui, ó. Vou comer aqui também. Aham. O podcast maravilha. inteiro. Eu tô mais quieto hoje porque eu tô comendo demais. Tá muito. Cara, eu não sei se é com. Eu não sei, é docinho, é. É um sabor diferente. Isso aqui é maravilhoso. Divina É muito Terra. bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem um gostinho no final, assim, maravilhoso. Com café preto. Ficou mais. Quer um cafezinho nisso? Não, eu vou ficar na aguinha. Só na mesmo. aguinha. Quer um cafezinho, Igor? Eu vou tomar água também. Você vai tomar água, eu vou tomar café. Com todo esse relato que tu deu de traumas, toda essa história que tu viveu, a gente viu que é alguma bagagem. E a gente resumiu aqui, né, Nice? Muita coisa. Como que nasce o desejo de se tornar terapeuta? Por quê? Na verdade, tipo assim, alguns anos atrás, se tu perguntasse como é que eu imaginava envelhecer, eu até fiz um investimento, né? Eu sou costureira de roupa de mãe, né? Minha mãe costura desde 14 anos, meu irmão tem uma confecção. Eu imaginava, assim, que eu ia ser aquela senhorinha que ia fazer concerto, aposentada. Para mim, costurar era terapêutico. Mas um dia eu estava no meu quarto, né, orando, assim, eu creio que isso foi um despertar. E eu lembro que o meu braço esquerdo começou a adormecer, começou a formigar e tal. E aí eu lembro que eu falei pro Senhor assim, o que tá acontecendo? O que é isso? E aí eu lembro que ele falou assim para mim, Nice, até hoje tu me entregou a tua mão esquerda, né? Mas eu quero a tua mão direita também. E assim, só para vocês entenderem, o meu lado esquerdo, eu não tenho força, tipo, eu não costuro com o meu lado esquerdo, a minha mão, né? Eu entendi o Senhor comunicando comigo que, tipo assim, eu tinha entregado as minhas limitações, meus traumas, meus medos, mas a minha força, aquilo de bom que Ele já tinha feito em mim, Ele queria também. Ele queria minhas 2 mãos. Ele disse, eu quero as tuas 2 mãos, eu não quero só a tua mão esquerda. Não só, né,
as tuas limitações. E aquilo assim me despertou para algo, porque na época eu trabalhava dentro da confecção com meu irmão. E eu tinha orado para o Senhor há uns dias, né? Antes, assim, eu falando como é que eu vou sair da confecção e tal. Porque eu sou o braço direito do meu irmão. E o meu irmão, né? Tipo assim, eu fazia tudo lá. E o Senhor, nesse dia, ele foi muito específico comigo. Eu quero tua mão direita, eu quero tuas duas mãos. Né? Então, depois disso, eu engravido, eu venho para casa, né? Trago minhas máquinas junto. E a minha ideia já era parar de costurar, assim, dar um tempo, pelo menos. Mas eu volto a costurar, então, em casa. E ali, tipo assim, escondidinha na garagem de casa, né? O Senhor começou a trabalhar muito em mim. A me lembrar de coisas. E eu sempre, como eu já comentei aqui, eu sempre gostei muito do Ministério de Cura e Libertação. E eu sempre, até recebi algumas palavras assim, né? Que eu trabalharia com isso, que o meu ministério seria de cura e libertação. Eu lembro que alguns anos atrás, já faz muitos anos isso, uma jovem, uma adolescente de 12 anos, ela veio falar comigo. Ela, né, veio e disse assim, das sensações que ela tinha, ela disse, eu sinto um negócio dentro de mim que às vezes eu tenho vontade de arrancar os cabelos da minha cabeça. E enquanto eu ouvia ela, eu ouvi bem direitinho assim, ó, o Espírito Santo falou para mim assim, ela foi abusada, ela teve a inocência dela roubada. Na hora assim até me assustei, fiquei, né, quieta, não falei nada. E um tempo depois eu procurei a mãe dela e perguntei, e tal, deixa eu te perguntar uma coisa. Enquanto eu conversava assim, assado, né, eu ouvi, né, uma voz me falar. Eu lembro que a mãe dela arregalou o olho assim para mim, ela disse assim, sim, ela foi abusada, ela me citou até a pessoa, ela disse assim, mas ninguém sabe disso, é só a gente. Então tinha essa questão da revelação, sabe? Mas eu nunca passou pela minha cabeça ser uma terapeuta, né? Na minha cabeça, eu teria que cursar psicologia, ter uma formação através da psicologia. Não pensava em fazer isso. Só que teve uma situação há um tempo atrás, né, que eu passei por uma profunda crise de identidade. Porque assim, ó, eu recebia as palavras, recebia as promessas, e eu dizia assim, Senhor, quando? Quando eu vou viver isso? Quando que vai ser isso, né? Só que, tipo assim, é como se a sensação que eu tinha erraram de pessoa. Não é para mim, não é possível, né? E eu lembro que um dia eu estava lá na minha casa, assim, e o Senhor começou a falar comigo. E sonhos, eu tive muitos sonhos, assim, que eu estava em lugares, que eu libertava mulheres de cativeiro. Eu lembro de um sonho muito específico que eu tinha, que eu estava naquelas ruas, como se fosse em Porto Alegre, e eu vi um prédio, assim, sabe aqueles prédios sem pintura? Uhum. E eu parava e começava a olhar, assim, e aquelas janelas todas, né, sem as janelas, só com... Eu lembro que começou a vir mulheres, assim, era um prédio muito grande, e elas ficavam me olhando, me observando como... E a sensação é que elas estavam presas, e elas estavam pedindo socorro. Eu lembro que no sonho eu olho para o lado e estava escrito assim, ó, presídio feminino. Então, assim, muito em relação a mulheres, vários assim, sabe? Tipo, então, sonhos específicos. Eu não ia dormindo sonhar, nem imaginava que eu ia trabalhar, porque hoje, né, eu sou terapeuta e com foco, né, em mulheres. Mas então, tipo assim, ó, eu vi o Senhor me esticando para isso, né? Então, foram várias situações. E daí eu venho para casa e me escondo ali e tal. A gente até trabalhou um tempo, teve reuniões em casa com mulheres. E depois aconteceram algumas situações e eu entrei num profundo abismo assim, em relação à minha identidade, de saber quem eu sou. Até por cobrança das minhas amigas, assim. Eu lembro porque elas falavam, Nícia, eu te vejo fazendo isso, eu te vejo fazendo isso. Tipo assim, só que eu não estava fazendo, estava escondida em casa e costurando, né? E eu lembro que um dia, assim, eu comecei a dizer para o Senhor, eu disse assim, eu estou cansada dos outros dizer quem eu sou, da minha identidade, eu quero saber quem tu diz que eu sou, sabe? Então, e foi nesse período, assim, de muito embate com o Senhor, e Ele se revelando de uma forma, assim, tão linda, tão extraordinária, né? E me encorajando. Tem algo que eu vivi, que eu lembro que assim o meu sentimento é assim, eu vou me esconder cada vez mais, O Marcelo chega em casa um dia, eu digo para ele assim, amor, eu quero excluir todas as minhas redes sociais.
No meu coração era assim, quanto eu mais me esconder, mais eu vou me aproximar do Senhor, mais eu vou ouvir Ele. E o Marcelo, eu lembro que ele estava até na pressa, assim, ele disse para mim, isso, tu tem certeza disso? Eu disse, tenho certeza, eu quero excluir meu Instagram, quero sumir. Aí ele disse, tá, então depois te ajudo, agora eu não posso. Então ficou para o final do dia, e nesse dia eu recebo uma mensagem no meu Instagram. Uma pessoa assim me chama e ela disse assim, Nice, eu me chamo fulana, né? A gente não se conhece, mas eu ouvi falar a teu respeito, né? E eu tenho um sentimento, eu tenho um desejo de um dia poder sentar contigo e eu não sei por que eu acho que tu vai poder me ajudar, né? E aquilo trouxe um despertar para mim. Eu fiquei pensando, algo que falou comigo foi, tipo, e se tu se esconder? E, tipo assim, se tu excluir teu Instagram, como é que as pessoas vão te achar? Uhum. Teve uma outra situação, de uma... Aí Deus te revelando o propósito. mas, tipo assim, quando tu tá no processo, tu não entende. São pequenas, sabe? Tipo assim, é como as pecinhas joga as peças na mesa do quebra-cabeça, mas, né, tu vai arrumando ali, mas tu não entende o desenho. Eu lembro outro dia, teve outra situação de uma mulher que ela me chama no Facebook, porque eu sempre fui... às vezes eu gravava uns vídeos contando testemunho das coisas que eu vivia e tal. E ela me chama, ela disse, eu queria tanto conversar contigo. Eu chamei ela para minha casa, assim. O Marcelo foi viajar uns dias, foi para o Nordeste. E eu chamo ela para posar lá na minha casa, ela e o filho dela. E a gente foi até as 4 da manhã conversando. E ela disse assim, eu não entendo, eu tô abrindo a minha vida, eu tô contando coisas que eu não consigo nem contar para minha terapeuta, né? Então, assim, eu sempre já estava fazendo isso, mas sem o conhecimento, sem a... Então, tipo, eu vi o Senhor assim me esticando para isso. Só que eu ainda nesse, né, muito sem saber, sem entender. Eu lembro de um dia que eu questionando o Senhor ainda, né? Senhor, quando que eu vou viver? O que o Senhor tem para mim? De que forma que vai ser? E eu lembro que eu estava em casa e eu recebo uma foto, assim, sabe? Isso foi algo que me marcou, até mandei, assim, eu, né, comentando com vocês. E eu recebi uma foto, e nessa foto a pessoa disse assim que ela foi tirar o lixo e tava lá, assim, uma plaquinha com meu nome escrito, né? E o Senhor, né, tinha falado comigo assim, Nice, não volta pro lugar que tanto te custou sair. Então, muito conflito, assim, sabe? Tipo de, né, isso, aqui. Mas o Senhor foi ali, né? E aí, nesses dias, assim, muito escondida, muito no Senhor, muito, assim, de parar no espelho, o Senhor fala comigo, buscando a face dele, buscando ouvir ele, né? Um dia eu tô lá em casa e eu ouço a Juliana Souza, que hoje ela é minha mentora, cristã, terapeuta, né? E ela falando, você que tem um chamado para mulheres, que tem promessas e tal. E ela, assim, ó, tipo assim, eu vi o Senhor falando comigo, sabe? E aí eu iniciei esse processo de autoconhecimento com conhecimento do alto. E é muito libertador, assim, porque é como se tudo que eu vivi a vida inteira convergisse para isso. É que tem uma definição de você, que eu falei lá no início na abertura, é que você nem gosta que te chama de palestrante ou coisa assim, você me comentou isso. Você diz assim, cara, eu sou uma mensageira de Cristo Jesus. A terapeuta, ela consegue abordar assuntos que dentro da psicologia não cabe. Sim, eu entendo isso. Dentro da formação terapeuta, tu consegue abordar, a formação ela te permite abordar, trabalhar a parte espiritual, trabalhar essa parte. Então, principalmente tu que vai trabalhar com mulheres, com um propósito, dentro da identidade, de todos os traumas que tu já venceu. Por que a gente fez todo essa conversa, contou teu testemunho, abriu muito da tua vida aqui, que eu não sei se tu já abriu em outro lugar, mas é um testemunho muito lindo e para mim foi muito forte, muito marcante. Me coloca você como autoridade para fazer isso que você faz hoje. Porque você tá falando de coisas que você venceu. Sim. Cicatrizes feridas. Você não é uma pessoa com cicatrizes abertas que vai sair ferindo outras pessoas, entende? Sim. Que você tá com cicatrizes fechadas.
curadas, como tu mesmo falou, né? E tu curou essas feridas com base, né, no teu relacionamento com Deus. Sim. E hoje, através, que nem tu acabou de falar agora, conhecimento do alto, como é que é? Autoconhecimento Com alto. conhecimento do alto. Eu achei magnífico. Acho que isso é genial, tu ter essa liberdade para fazer o que tu nasceu para fazer da melhor forma possível, né? Então, para muitas vezes não vai caber. Tem pessoas que não vão entender mesmo e não precisam, Não, né? Agora, quem precisa, ele vai abrir a porta e ele vai vai receber isso de Deus, entende? E eu te faço uma pergunta a respeito disso, né? Sobre o abuso, que há 2 episódios atrás a gente recebeu aqui a Danessa, que é conselheira tutelar, ela falou muito sobre isso, né? Um episódio impactante para quem não viu. E ela deu um dado aqui muito forte, que é a cada hora 8 crianças são abusadas. E o que tu diria, qual o conselho que tu dá para quem já passou por isso? Eu lembro assim, eu sou uma terapeuta holística, né? Que é aquela que vai olhar o campo do todo, corpo, alma e espírito. E eu trabalho com traumas, né? Com as 5 feridas emocionais, que é abandono, rejeição, abandono, humilhação, injustiça e traição. E então, assim, o abuso em si nunca é... A gente nunca trabalha assim, com o fato em si, né? Mas com a forma que foi registrado. Por exemplo, assim, nem todo abuso ele causa trauma, por incrível que pareça. Por exemplo, assim, tem relatos de mulheres que depois de adulta, elas foram entender que o que ela viveu foi um abuso. Porque, tipo assim, sabe aquela menina que nunca teve carinho do pai? Então, né, a gente sabe hoje pelos dados que a maioria dos abusos acontecem dentro de casa, com os mais próximos, né? Então, ela vai entender que é um carinho. Então, a forma que foi... como que a gente trabalha o trauma? O trauma é a forma que a criança registrou aquilo ali. Então, aquilo ali se transformou num trauma, né? Aí tem a dor, tem o resíduo emocional que a gente chama, né? Então, a gente trabalha com as feridas emocionais até os 7 anos de idade. Mas é a raiz, né? Então, muitas pessoas, às vezes, elas vão chegar com uma depressão profunda, com uma tristeza profunda. A gente vai olhar, vai validar essa dor, mas a gente vai olhar para a infância dela, principalmente relacionamento com pai e mãe. Acontece muito assim dentro do próprio abuso, que nem tu falou. Por exemplo, tem um caso, né, de uma pessoa que ela foi abusada por uma pessoa, mas na cabeça dela ela culpava o pai. Por quê? Onde estava o meu pai que não me protegeu? Porque a figura do pai e a figura da mãe tem essa representatividade. Sim. Então a gente trabalha muito assim com a figura do pai e a figura da mãe, né? E a forma que foi o registro, entende? Sim. Então, o trauma é muito isso, assim. Por exemplo, o que uma pessoa viveu, outra pode ter vivido a mesma coisa e uma ter registrado como rejeição, a outra como abandono, né? Ou uma como humilhação. E as consequências são diferentes, sabe? Sim. Então, é muito disso, assim. Mas, assim, é que nem o Juninho estava falando. Hoje, quando eu sento diante de uma mulher, diante ali de uma anamnese, de uma escuta da história dela, a convicção que eu tenho dentro de mim eu nasci para fazer isso. Eu estou fazendo, eu vejo não assim como uma profissão, eu vejo como uma missão que o Senhor está me confiando. Sim. E abrindo assim, né, que nem o Juninho falou, que não é muito pouco da minha história aqui, né? Mas falando de abuso, eu lembro que alguns anos atrás eu fiz a escola de Esther e a pastora Roseli Bambinetti, na época, ela veio ministrar sobre abuso. E naquela noite ela ministrou, né, sobre 7 tipos de abuso, né, que basicamente existe, que desde o físico ao, né, tipo, ao verbal e dentro do próprio abuso sexual tem vários tipos, né? Eu lembro que naquela noite eu saí assim que o meu queixo ele travou, ele cerrou, porque naquela noite eu identifiquei que eu passei pelos 7 tipos de abuso. Então, assim, foi muito forte para mim. E eu lembro, assim, que a minha pergunta era, Senhor, onde é que eu estava? Onde é que tu estava? Onde é que tu estava? Eu não, né?
E então, assim, ó, eu passei por muitos processos de cura. Eu brinco, assim, que quem me vê, assim, linda, maravilhosa, não sabe, né? Mas, tipo, se pudesse me ver, eu sou um Frankenstein, sou retalhada, assim. Então, muitas áreas da minha vida. Então, tipo assim, que hoje eu toco e não dói mais. Hoje eu consigo olhar nos olhos de uma mulher e dizer assim, nunca eu sei o que tu tá passando, porque cada pessoa, né, registra de uma forma, mas assim, ó, eu te entendo, né? Vem comigo, eu já passei por esse caminho, eu posso te ajudar, né? E é um amor por isso, é um amor por vidas, é um amor por ver a transformação, sabe? Eu sempre me emociono junto, tô ali ouvindo a história, a vontade é botar no colo e cuidar, e, sabe? E o Senhor nos dá graça, e cada história é única, exclusiva, e é muito lindo, assim, esse processo. E voltando a falar aqui, não diminuindo a profissão de psicólogo, Não, e imagina. nem enaltecendo mais a profissão do terapeuta, mas eles atuam em áreas diferentes, de formas diferentes. Com certeza. E cada um tem a sua particularidade, tanto que eu conheço pessoas que são terapeutas e conheço pessoas que são psicólogos, e eu vejo assim, eu vejo um espaço para cada um na sua singularidade, Isso. a sua particularidade. E eu acho tão bacana ver alguém como você, com uma história tão incrível, eu não vou dizer linda, é linda, porque eu digo que tudo é permissão de Deus, né? Tu falou assim, que tu se perguntava assim, onde tu estava, né, para Deus. Só que quando eu olho para Deus, e eu já me fiz essa pergunta várias vezes, e hoje pensando, quando eu olho para Deus como um pai e eu me enxergo como um filho pródigo, parece que eu estou vendo Deus me responder, estava esperando você voltar. Então, você foi para os lugares pelas suas decisões. Com certeza. Você sofreu as consequências das suas decisões. Mas quando você voltou, o Pai fez uma festa, trouxe cura para o teu lar, para a tua vida, e, através de você, vai curar muitas outras pessoas, Eu creio. né? Porque a gente não pode ser que nem o irmão do filho pródigo, Sim. né? Que deixou de participar da festa. Cara, porque o pai fez um churrasco, vamos dizer assim. Vocês lembram daquele filme A Cabana? Eu lembro. Tem essa parte naquele... Deus, aonde tu tava naquele momento? Sim. Aí ele puxa assim, é uma mulher, Uhum, Ela na puxa. cabana. não pensa que eu não estava junto naquele momento. Ou seja, e é interessante quando Jesus fala, Deus meu, por que me abandonaste? Eu vejo assim, o Deus Senhor abandonou naquele momento por causa do pecado, mas o Pai não. O Pai estava ali naquele momento junto. O tempo todo, né? E é muito incrível, assim, que à medida que eu fui adquirindo conhecimento, também, que até a palavra fala, né? Que o conhecimento, ele nos liberta. E, por exemplo, hoje eu tenho uma história até engraçada, né? Porque eu cresci, então, com meu pai bebendo, mas hoje eu passo na frente dos bares, sabe esses barzinhos de domingo de tarde, que tá aqueles tiozinho lá sentado? Eu tenho vontade de sentar do lado, assim, e olhar para ele e dizer assim, o Senhor despertou um amor, uma compaixão por esses tiozinhos, que eu olho assim, ó, me dá uma vontade de chorar. E eu tenho uma vontade de sentar lá e ouvir a história dele, sabe? Tipo assim, porque o que passa na minha cabeça? Que vida infeliz, que dor que esse cara carrega para num domingo. Ele tem família. É poucos que tu vai sentar e não tem uma esposa e filhos em casa. E aí tu vai olhar e aí tu vai, o sentimento que eu tenho é perguntar assim, cara, que dor que tu tá aqui afogando, que dor que tu tá aqui matando, que faz ser maior do que o amor que tu tem pela tua família, sabe? Então, tipo assim, mas eu tenho um amor, sabe? Que eu não sei ainda se eu não vou fazer um trabalho, né? Porque eu não sei explicar, mas é algo que eu passo, eu tenho vontade de pedir pro meu marido, para o carro, vamos ali, eu preciso sentar. Vou criar um projeto na mesa do bar. Tu sabe, Olha aí. uma vez eu me perguntei isso também, sabe por quê? Porque eu cresci nesse meio. Eu cresci meu pai, meu avô tinha um bar, e eu cresci nesse meio e eu via os homens todo passando o dia lá. E agora, quando grande, depois de casado, eu pensei, tá, mas e a família? Será que eles tinham família? Como é que tava a família dessas pessoas, e esposa e filhos, sabe? Sim.
mas é incrível que é o conhecimento, ele traz o entendimento, traz a sabedoria. Porque antes, tipo assim, ó, eu lembro que 2 coisas, assim, para mim, eu pensava, eu nunca vou casar com um homem bêbado, né? Porque eu não queria repetir o ciclo da minha mãe. Então, eu tinha assim, né? Então, só que o conhecimento, ele faz entender, né? Que todo o excesso esconde uma falta. Aquela pessoa ali, tipo, ela só quer ser amada, né? Então, hoje, assim, eu consigo ver com outros olhos e olhar com olhos de compaixão mesmo, né? De amor, de entender, sabe? Que talvez eles só precisam de ajuda, né? E nem eles sabem, porque a maioria rejeita, né? Então, por isso que a gente tem que ir lá na raiz. E a maioria é na infância. É a falta do pai, a falta da mãe, que não teve e que tá ali, né? Tipo, bebendo para se anestesiar a dor. Tá certo. Perfeito. Nice, tu é a prova viva de que Deus escreve histórias em lugares que o mundo não olha. Tu carrega um evangelho encarnado que cura com verdade. Amém. Eu queria que tu olhasse para aquela câmera ali e deixasse uma mensagem agora do fundo do teu coração. O tempo que tu achar que é suficiente para entregar essa palavra, tá? Porque a gente está caminhando para a parte final do podcast. E eu quero te dar essa liberdade, assim. Libera uma palavra. Aquilo que está no teu coração, aquilo que está queimando, tá? Tá bom. Algo assim que eu gostaria de falar é que Jesus é suficiente. Então, muitas vezes a gente busca em todo tipo de coisa. E apesar de ser terapeuta, de ter um método de trabalho, né, de entender que eu vou ajudar pessoas a encontrar esse lugar de cura, muitas vezes cristã, que estão ali, tipo uma pessoa cheia de fé, mas Cristo é suficiente. E o que eu preciso é olhar para Ele a partir da essência de quem Ele é, né? E não a partir dos filtros da minha vida, das minhas dores, né? Então, ter a revelação de Cristo, de quem Ele realmente é. E buscar, sentar. Muitas vezes a gente vai estar sozinha em casa, sentar e dizer assim, Jesus, eu quero te conhecer, eu preciso te conhecer. Eu te conheço de ouvir falar, porque hoje com as mídias a gente ouve falar, né? Mas de ter esse desejo, assim, de querer mais de Jesus, de dizer assim, Senhor, eu acredito que se eu te conhecer, a minha vida pode ser transformada. Porque o mesmo Jesus que eu encontrei, que me resgatou, que me transformou, ele está disponível para todos, né? Eu acredito nisso, eu acredito muito nisso, porque eu vivo isso, né? E dia após dia eu estou lá, né, buscando Ele, querendo conhecer mais dEle. E à medida que, quanto mais a gente conhece dEle, mais a gente se apaixona e mais a gente tem o desejo de conhecê-lo mais e mais. Acho que é isso. Uau. Amém. Acrescentar mais alguma coisa? Só agradecer e para todo mundo que assistiu e vai assistir, eu acredito que a gente aprende hoje o poder da oração. A gente vê através da vida isso e eu fico muito grato de poder participar desse momento, dessa conversa, e eu acredito que muitas pessoas vão ser tocadas através dessa palavra. Amém. E mandar um alô para o pessoal que comentou aqui. Ronei mandando fotinha lá, pedindo para guardar comidinha. Abraço para todos vocês aqui. Deixa eu ver, Jéssica Soares, Danusa, Agathe, Sr. Rig, Gilmara Santos, Henrique Guedes, Bruna Oliveira, Janete Silva, Mari Feller e Vanessa Lorenzi. Olha só, cara, que bacana, muita gente nova aqui chegando. Deixa eu fazer um convite para vocês. Compartilha esse episódio. Compartilha, bota lá no grupo da família, bota no grupo dos amigos, no grupo do futebol, bota lá naqueles grupos bem ferpudos, assim, larga lá. Clica no coração, porque Seja audacioso e não esquece de ativar aquele sininho de notificações para toda sexta-feira, quando a gente entrar ao vivo, o YouTube entender que você gostou desse conteúdo, que ele é relevante para você e ele entregar esse lembrete que nós estamos ao vivo com mais uma história incrível. Então já compartilha também. Quero fazer um desafio para você ir lá no Instagram e seguir a Terapeuta Niciele. É isso, né? Terapeuta Niciele. Terapeuta Niciele. Também o nosso Instagram, @podcastprodutivamente. Toda semana tem muitos cortes bacanas, tem muitos cortes legais lá, né?
a mensagem fragmentada desse podcast, que aqui você vai ter na íntegra sempre, fica gravado depois, né? Mas lá não, lá tem pontos que a gente vai lá e faz uma curadoria e pega pontos específicos, cirúrgicos, para entregar uma mensagem certeira para você. Então vai lá no nosso Instagram, @podcastprodutivamente, e também no Instagram do Igor. É Igor Rig, Igor Rig, e também no SR Júnior Ribeiro, isso mesmo. Quero deixar também, mandar a galera seguir também a MG Drones, né, do Marcelão, esposo da Niciele, né? Segue lá a MG Drones, sempre tem um conteúdo bacana também de imagens aéreas, um olhar que vem do alto. E se você quer ser patrocinador desse programa, me chama no direct, tá? Vai lá no Produtivamente, lá, chama a gente vai trocar uma ideia com você, vai tomar um café. Olha ali, Quadros Divinos já tá no cantinho da tela. Se você quer a sua marca no cantinho dessa tela aqui, ó, chama a gente lá no direct do Podcast Produtivamente, lá Produtora Designe, Quadros Divinos. Em breve, muitas parcerias aí, né? Eles estão chegando, Igor. Já tem algumas reuniões, já tem algumas coisas sendo alinhadas aí. Então, não vai deixar para depois, porque a gente não vai encher a tela de patrocinador, né? A gente tem um número X porque a gente não quer poluir, a gente quer pessoas pontuais para fazer parte desse projeto, porque esse projeto ele tem propósito. E quando tem propósito, né, ele não pode ser algo... ele é para todo mundo, mas essa parte ele é para pessoas pontuais que entendem como ele vai chegar nas pessoas. E essas pessoas vão financiar isso junto com a gente aqui, porque toda essa estrutura é bacana, é legal, mas custa e a gente precisa disso para ir cada vez mais longe. E você que não pode ser nosso patrocinador, nos ajuda compartilhando os conteúdos e fazendo parte da nossa comunidade. Vem muita novidade por aí. Se eu fosse você, eu não perdia o próximo episódio, que também vai estar muito bacana, muito legal. E, em breve, aguarde. Fica ligadinho no Instagram lá, muitas novidades. Nath, estamos chegando na reta final. Até a próxima sexta-feira. Um abraço. Um beijo do gordo.